Bom dia, a paz do Senhor, amém? Eu já estava com saudade desse culto, né? A gente pegou férias, mas parou o culto, mas glória a Deus. Mas antes de começar a palavra, você olha para alguém do seu lado e diz assim, ó, essa palavra é você, seu filho da promessa. Oh, que susto que você levou, né? Mas diga, seu filho da promessa. Calma, pastor não vai sacanear vocês não, é só para brincar com vocês. Mas você é o filho da promessa, a hora que alguém te chamar, você é o filho da promessa mesmo, declare isso, né? Nós estamos no ano de acessar as promessas de Deus. Acho que eu assustei vocês, né? Mas glória a Deus, vamos lá. Você que tem a sua Bíblia, quiser acompanhar, ou se não acompanha aqui atrás, Hebreus, capítulo 6, verso 12. Apenas esse versículo. Diz a palavra de Deus, em Hebreus, capítulo 6, e apenas o verso 12, assim. Para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas de Deus. Só esse versículo, você pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, vamos falar hoje sobre promessa de Deus. Até porque é uma palavra profética para a minha vida e para a sua vida. Para você que gosta de anotar, o sermão é exatamente o título do ano, Acessando as Promessas de Deus. Título do sermão. Quando eu leio o livro de Hebreus, igreja, eu vejo um autor que quer de todas as formas fazer com que o Novo Testamento, as pessoas entendam que o Antigo Testamento, ela aponta para Cristo. De todas as formas, de todas as maneiras, o autor de Hebreus, ele aponta para Jesus Cristo. Ele fala que antigamente falou pelos profetas, depois ele vai assim falando sobre anjos, que Cristo é maior do que anjos, que Cristo é superior a Moisés, que Cristo é superior ao sumo sacerdote, que Cristo é maior do que todas as coisas, sobre que Abraão, que pela fé herdou as promessas, e assim vai. Chega no capítulo 11, ele fala de vários heróis da fé, e assim o livro vai se encaminhando para o seu final. Mas insistentemente o autor, ele aponta para Jesus Cristo. E esse ano é o ano da promessa de Deus. Quando a gente está no ano eleitoral, muitos candidatos fazem promessas. Dizem, se eu me eleger eu farei isso, farei aquilo. Algumas promessas eles até conseguem cumprir, porém nem todas. Mas eu louvo a Deus, porque Jesus Cristo, Deus quando faz uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13, diz assim, ainda que sejamos infiéis, Ele é fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, independente do que você fez ou deixou de fazer, tem coisas que Deus faz na minha e na sua vida, aleluia, porque Ele é fiel, Ele não quebra a sua palavra. É claro que algumas têm algumas condições, mas algumas promessas, mesmo eu não merecendo, mesmo você não merecendo, Deus faz, aleluia, porque o propósito dEle é superior a todas as coisas, glória a Deus. E eu fiquei nesses dias falando com o querido Espírito Santo, como diz o pastor Adriano, ele chama o Espírito Santo de querido, e eu estou imitando ele, estou dizendo, daí querido, o que tu queres falar comigo, com a tua igreja? Porque é uma forma carinhosa de falar com Deus. Alguns chamam de papai, às vezes eu chamo ele de papai também, né? E assim por diante. E Deus, a maneira que você se reporta a Ele é a maneira que Ele se reporta a você. E eu entendi e li que toda promessa de Deus passa por algumas condições. A primeira é óbvia, né? Toda promessa de Deus passa pelo teste da fé.
Deus é fiel, Deus não falha. Muitas vezes a gente vê esportistas, jogadores de futebol, fazem o gol e levantam lá, Deus é fiel. Isso você sabe, isso eu sei. A pergunta é, eu sou fiel? Porque Deus é fiel. Então, toda promessa passa pelo teste da fé. Em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E agora, vírgula, é galardoador daqueles que o buscam. Então, é importante você entender que quando você se aproxima de Deus, que quando você crê em Deus, você chega perto de Deus, Ele quer te presentear. Galardoador significa presenteiro, aquele que tem prazer em te dar, aquele que tem prazer em te abençoar, aleluia. Não é porque você merece, não é porque você é bonzinho, é porque Ele é bom e Ele se agrada em te presentear, aleluia. Manda caba, xaragarabaias. E quando eu leio Hebreus ainda, que é um livro que se alguém quer ter fé, leia Hebreus. Você está necessitando de fé? Leia Hebreus. Hebreus fala, o livro inteiro fala de fé e fé em Cristo. E Hebreus 11:9 e 11:17 ainda fala sobre Abraão, que esperou pela fé em Deus. E você pense comigo, um homem como Abraão, cujo pai era idólatra. Se você lá lê em Josué, fala sobre isso. E Deus, ele nem conhecia Deus. E de repente ele ouve uma voz e diz, sai da tua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação. Ele nem sabia quem era Deus direito. Ele tinha ouvido talvez falar de Noé, né, dos seus antepassados, mas ele não tinha uma experiência pessoal. E de repente ele abandona tudo e sai por ouvir uma voz. Por isso é que ele é chamado pai da fé. Então o primeiro teste é a fé. E Deus quer cumprir promessas para a gente glorificá-lo. Segundo teste, a segunda condição para cumprir a promessa é o teste da obediência. O primeiro é o teste da fé, a segunda é a obediência. Só pode obedecer a Deus quem crê nas palavras e nas promessas. E só obedece quem conhece aquele que prometeu. Como eu falei de Abraão, Abraão começou a ter um relacionamento com Deus e começou a conhecê-lo. Moisés teve 3 fases distintas. A primeira fase no Egito, segunda fase em Midian. Primeira fase era príncipe, segunda fase pastor de ovelhas, terceira fase profeta de Deus. Isso daria um baita sermão, uma baita pregação, mas isso é para um outro momento. Mas o fato é, Moisés teve fé. E se você pensar bem, Moisés estava com a vidinha dele tranquila. O sogro, né, cuidando das ovelhas, estava tranquilo, criando seus filhos. De repente, ele vê uma sarça. E aquela sarça fala com ele. Deus, deixa eu falar, às vezes, cuidado com a acomodação. Cuidado com a tranquilidade demais. Todos nós queremos sombra e água fresca, não é? Mas sabe por que Deus não faz isso? Pelo um simples motivo, acomodação. A gente se acomoda. Então Deus precisa, às vezes, mandar uma lutinha para a gente buscar Deus. Quando está indo tudo muito bem na nossa vida, quando está dando tudo certo, pode perceber, a gente começa a orar menos, com menos intensidade, passeia mais, se diverte mais, está tudo certo, não preciso tanto. E às vezes essa luta vem justamente para dizer, eu preciso acordar meu filho, eu preciso acordar minha filha. E Moisés estava assim, e Deus trabalhou na vida dele para ele ser quem era. E Moisés nunca seria quem foi se Deus não tivesse colocado algumas lutas quando ele foi chamado. Então, o primeiro teste da fé, da obediência. Exemplo, e na obediência, geralmente tem toda promessa, quase todas as promessas tem uma condição. Exemplo, Salmo 34:7 diz, o anjo do Senhor acampa ao redor
dos que o temem e os livra. Então, você quer acampamento dos anjos? Você quer livramento? Qual é a condição? Aquele que o teme, aquele que obedece. Deus não fala assim: o anjo do Senhor acampa ao redor de todo mundo e livra. Não. Aqueles que o temem. Então, o que eu quero dizer com isso? Algumas coisas, algumas promessas são condicionais, outras a gente vai ver que é para todos. E também, veja bem, olha só, a salvação, por exemplo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, né, que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a condição? Todo aquele que crê. Então eu preciso crer. Ali a questão é de fé. Exemplo do rei Saul. Rei Saul começou bem o seu reinado. Começou bem. Mas de repente, ele começou a desobedecer. Se você lê em casa, 1 Samuel 13 e 1 Samuel 15, o capítulo inteiro, você vai ver por que Deus tirou o reino de Saul. Desobediência. Porque fazer o que eu acho, fazer o que eu penso que é certo, é diferente do que fazer o que a Bíblia diz. Às vezes o meu achismo, o meu pensar, não tem nada a ver. Cuidado com esse não tem nada a ver. Cuidado com essa tua teologia interiorana, se é que eu posso dizer, do interior seu, né? Do teu coração. Porque a Bíblia fala que o coração é enganoso, mais do que todas as coisas. Então, tudo tem que passar pelo que a palavra diz. Então, primeiro teste da fé. Segundo teste, obediência. E a Bíblia toda fala de obediência. Exemplo, Adão e Eva tiveram que ter fé em Deus e obedecer. Não creram em Deus e desobedeceram. Sofreram consequências. E muitas das consequências que nós sofremos é porque a gente de verdade não crê e desobedece. Terceiro teste. Algumas promessas, não todas, passam pelo teste da paciência. Ah, como é difícil ter essa tal de paciência, né? Será que não tem para comprar por aí? Se inventasse um cara que vendesse paciência, ele ficava rico, não ficava? Ninguém mais tem paciência. A gente chega, por exemplo, no trânsito, alguém não vai, a sinaleira abre e não vai, a gente diz: é um filho da promessa mesmo, né? Olha só. Por que não vai? Será que ele não viu que abriu o sinal? Na internet se dá um download ali, trava um pouquinho. Nossa, que internet mais lenta. E a gente está sem paciência. A gente quer tudo para hoje, para agora. Isso remete-se também à vida espiritual. Ninguém mais tem paciência de esperar. No mundo empresarial é a mesma coisa. Se não é promovido rapidamente, já não, vou ter que procurar outra coisa, porque aqui eu não vou ter futuro. E não sabe esperar o tempo. Paciência parece que saiu de moda. E ninguém quer mais pegar fila, perder tempo. Enfim, todo mundo tira conclusões precipitadas. Deus nunca vai te dar paciência, mas Ele vai dar situações para você exercitar paciência. Se você pedir paciência, sabe o que Deus vai te dar? Situações bem difíceis, que vão demorar um pouco, para você exercitar a tal da paciência. Paciência é como um músculo, se exercita. É a mesma coisa: ah, Senhor, eu quero amor. Deus não vai te dar amor, vai dar pessoas para perdoar, para você exercer o dom do amor. É assim que Deus trabalha. Se você não sabia, está sabendo agora, mas acredito que a maioria já sabia. Então, o próprio Jó, que é chamado a paciência de Jó, né? E cá entre nós, né? O cara teve muita paciência, né? Imagine você, o mais rico do Oriente, tudo dando certo, de repente perde tudo, bens materiais, e para piorar, morre os seus 10 filhos. Imagine você, 10 caixões, velando 10 caixões, e se ainda fosse pouco, ainda fica doente. E ainda assim ele não blasfemou contra Deus. E nós, às vezes, por tão pouco dizer: será que Deus esqueceu de mim? Deus nem sabe mais que eu existo. Olha que coisa que às vezes sai da nossa boca.
Então, paciência é algo que agrada a Deus, porque quando você tem paciência, você está dizendo que eu estou esperando em Deus, não acomodação. Cuidado também, não confunda a paciência com a acomodação. Não vou fazer nada, porque estou esperando em Deus, eu não quero fazer nada. Não, isso é malandragem, não é verdade? Isso é acomodação. Paciência, você está fazendo a sua parte. A tua parte você está fazendo, mas não aconteceu, mas Deus vai fazer. Não aconteceu ainda porque Ele está me treinando. Não aconteceu ainda porque tem algo bom. Não aconteceu ainda é porque tem algo grande, aleluia. Mandacaba, xarabagaias. E é por isso que em Hebreus 10:36 diz assim: porque necessitais, o que é necessário? É algo que precisa mesmo. Necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, primeiro faz a vontade de Deus, primeiro faz a tua parte, faz aquilo, possais alcançar a promessa. Mas se você não faz a vontade de Deus e nem tem paciência, como que alcançar promessas? Hebreus 6,15 também diz, e assim, falando de Abraão, com paciência. Com o quê? Ai, meu Deus. Pastor, fala outra coisa, não paciência, não é o meu forte. Fala outra coisa. Mas é isso que a Bíblia diz. Com paciência alcançou a promessa. Glória a Deus. Então, para alcançar a promessa de Deus, primeiro, teste da fé, você tem que crer. Segundo, obediência. Terceiro, paciência. E algumas promessas, além da paciência, passam pelo teste da perseverança. Mas não é a mesma coisa, pastor? Não. Paciência é a maneira com que lidamos com as provas e os nãos da vida. Ok? Eu vou repetir. Paciência é a maneira com que lidamos com as provas e os nãos da vida. Inclusive não de Deus. Você sabia que nos 10 mandamentos, dos 10 mandamentos, 9 são não? Deus diz não para você. Deus diz não para mim. Mas o primeiro é amar a Deus sobre as coisas. Mas antes dele dizer, não terás outros deuses antes de mim. Não matarás, não furtarás, não pecarás contra a castidade, não desejarás a mulher do próximo, não cobiçarás, não e não e não. Ei, Deus também diz não. Não é porque Ele não te ama, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Aleluia. Então, a perseverança... Paciência, então, como eu falei antes, é a maneira com que lidamos com as provas e os nãos da vida. E perseverança é o tempo que conseguimos ter domínio próprio e crescer a nossa fé enquanto esperamos a promessa. A gente vai crescendo. Paciência eu estou esperando. E perseverança eu vou perseverar. E veja bem, é diferente a pessoa perseverante, persistente, perseverante, e a pessoa insistente. Insistir é sempre fazer a coisa do mesmo jeito. É teimoso. Perseverante, se não deu desse jeito eu faço outro, mas eu sei que vai dar certo. Eu tento. Exemplo, o Thomas Edison, que criou a lâmpada, ele não foi insistente, ele foi perseverante, persistente, porque ele tentou várias maneiras de conseguir a eletricidade e conseguiu. Não foi isso que aconteceu? Então, perseverança, se não deu assim, aí eu jejuei, não deu, mas eu vou orar mais, não deu, mas eu vou também fazer uma campanha, não deu, mas eu vou fazer mais isso, eu persevero, eu busco, porque se não aconteceu ainda, é porque a culpa nunca é de Deus, é minha, está precisando eu crescer mais um pouquinho, aleluia, eu fazer mais alguma coisa, aleluia. Isso é perseverança. Insistente sempre fazer, não, eu estou esperando, vou ver, vai dar certo, mas às vezes Deus quer algo mais de mim, de você. Então, também é um teste, a perseverança. E toda promessa tem um certo tempo para se cumprir. Algumas são imediatas, outras rápidas, outras demoram um pouco de tempo, e outras demoram um bom tempo, e outras demoram muito, muito tempo. Mas isso a gente vai falar logo na frente. Então, primeiro teste para você gravar, fé. Segundo, obediência. Terceiro teste, paciência. Quarto teste, perseverança. E o quinto teste, esse eu não queria, mas existe, é o teste da luta. Deus quer que você lute. Por isso que a Bíblia diz que a gente é soldado, militares como um bom soldado. Soldado não foi lá só para se alistar, ele precisa lutar. Então, Deus promete. Existem promessas grandes que Deus quer que lutemos e que valorizamos a promessa e esforcemos para alcançá-las. Antes de Deus entregar o cumprimento da promessa, Ele forja o nosso caráter.
De que adianta cumprir uma grande promessa para quem não está preparado? Exemplo, Deus tinha uma promessa para o povo de Israel? Tinha, não tinha? Canaã. E o que ele pediu? Toma posse, mas luta com gigantes, luta com esses, luta contra os amorreus, os filisteus, enfim, os zeus da vida aí. Então, existem lutas. Se você diz assim, mas eu não queria ter tanta luta, claro, é porque Deus está querendo te entregar uma promessa. Vou repetir, talvez para eu e você nos acordarmos. Se está acontecendo muita luta e você está buscando a Deus, está firme, é porque Deus está querendo te entregar uma promessa, aleluia. É porque daqui a pouco ela está chegando, é porque você está vencendo, aleluia. Se você não desistiu, é porque você está no caminho, aleluia. Manda cá, baixaias. Então, mas também existem níveis de promessas. Alguns níveis de promessa. Como eu falei antes, algumas são para todas as pessoas, outras para o povo de Deus, e tem promessa. Bota a mão no teu peito agora. Que é para você, que é para mim, específica, é só tua, aleluia. Vamos ver, o que são promessas gerais? Promessas para todos. A salvação, por exemplo, a Bíblia diz, todo aquele que crê, para todo mundo, a salvação é para todos, só que vai receber a salvação aquele que crê. Então a salvação, né? A vida eterna, o Espírito Santo, morando com você, é imediata, é para aquele que crê. Você não, é só você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, e Ele dá imediatamente, é para todos aqueles que crerem, né? Só que os que não crerem não vão receber. Então essa é uma promessa imediata, como dizem 1 João 2,25, esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Vida eterna. O que o homem, a vida toda, procura? Viver mais, descobrir cura para a doença e descobrir isso. Gente, olha cá entre nós. Parece que a gente não aprende mesmo, né? Para quê? A gente descobrir tanta coisa, se nós temos a vida eterna. Como disse Paulo, para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Se eu viver 50 anos, 70, 60, gente, eu vou ter a vida eterna. Eu nunca vou morrer, porque eu vou passar dessa vida para outra. E a pessoa procura cura. Claro que é importante a ciência descobrir, mas tanta gente se preocupa, não, porque eu tenho que viver até os 90, até os 100. Gente, se eu viver até os 70, 80, 100, eu vou para Cristo. E glória a Deus, e aleluia. Cara, se eu morrer, eu estou no lucro. Se eu viver, para mim é Cristo, e daí? Então, para que se preocupar com tanta coisa que não vai mudar tanto a tua vida? Ou até em nada, praticamente. Então, existem promessas que a salvação, a vida eterna é para todos. Mas existem promessas que são para o povo de Deus, que é para a igreja. Ali em 2 Pedro 1,4 diz assim, ó, existem grandíssimas e preciosas promessas para aqueles que buscam. Isso é para o povo de Deus. Como assim, pastor? Bom, Deus promete para você uma vida plena. Porque em João 10,10 diz assim, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Para que essa promessa? Para o povo de Deus, para você, glória a Deus. Deus quer uma vida em abundância, cheia da presença de Deus, cheia das bênçãos de Deus, cheio da unção, da graça de Deus sobre a tua vida. Mas é para crer. Deus também promete, essa é para o povo de Deus, essa é para você. Você pode dizer, essa é para mim, glória a Deus, né? Uma parceria com o Espírito Santo. Diz assim, ó, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu não dará o Espírito Santo a quem o pedir? Lucas 11,13. Então, isso é para o povo de Deus, promessas. Deus também promete sabedoria e orientação. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. É uma promessa para o povo de Deus. Saúde, cura, né? Então, se a gente crer realmente, orar e tal, Deus promete. Em Êxodo 15, 26, ele diz, se vocês derem, olha só, primeira coisa,
se vocês derem atenção ao Senhor, seu Deus, primeiro, atente, fique esperto. Atenção ao Senhor, seu Deus. E se fizerem o que Ele aprova, obediência. Se derem ouvido aos seus mandamentos e obedecerem os seus decretos, não trarei nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que cura, Jeová Rafá. Êxodo 15, 26. Então, tem coisas na nossa vida que se a gente crê verdadeiramente, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do nosso interior. Deus também é um Deus que cura. De necessidades supridas, tudo isso são promessas para o povo de Deus. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. E uma das coisas mais importantes, paz com Deus. Isaías 26,3 diz assim: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, por quem te confia. Então, essas são promessas para o povo de Deus. Mas existem promessas, a glória agora é só para você. Promessas para você. Tem promessas que é só para você, só foram feitas exclusivamente para ti. Deus tem um plano. Por isso que a gente fala assim, quando vai evangelizar alguém: Deus tem um plano para a tua vida. E a gente não diz isso como um jargão evangélico. Não, sabe por que a gente diz isso? Porque, pastor Alexandra, Deus tem um plano para a tua vida, só para a tua. Pastor Adriano, Deus tem um plano feito sob medida só para a tua vida. Pastor Amera, pastor Pedro, já profetizo, pastor Leco, pastor Pedro Schweigert, né? É um plano, cada um de vocês. Deus é como se fosse um móvel sob medida. E você, igreja também, você que está aqui, Deus tem um plano, Ele projetou a tua vida inteira. Como um bom arquiteto, como um bom engenheiro, Ele planejou e diz assim: olha, eu vou fazer tal e tal coisa. Só que eu preciso acreditar nisso. Então, quando Deus tem um plano para você, é a mais pura verdade. É o que a gente está dizendo, que Deus quer fazer algo específico para você, são promessas. Eu recebi algumas promessas, algumas se cumpriram, outras ainda estão se cumprindo, e algumas eu sei que ainda vai se cumprir. Glória a Deus. E Ele planejou tudo, apenas confie que sabe muito bem o que Ele está fazendo. Só que lembre das condições: fé, obediência, paciência, perseverança. Não é verdade? Tudo isso precisa para que você, e luta, né? E você receba essas promessas. Bom, mas quais são o tempo dessa promessa? Aí é que a gente acaba se perdendo. E eu estou terminando. Existem promessas, como eu falei antes, que são imediatas: a salvação, a nova natureza, a adoção, como filhos. Já falei isso. Promessas que você apenas recebe Jesus Cristo como Senhor, são imediatas. Tudo começa a mudar. Exteriormente, você não muda. As pessoas vão ver a mesma fisionomia, o mesmo rosto, mas interiormente tudo começa a mudar. E é por isso que quando a gente chama aqui para frente para fazer uma aliança com Jesus, a gente sabe o que está fazendo. A gente não está fazendo um apelo para você, para emocionar a igreja, para você vir emocionado. Não. A gente sabe muito bem o que está fazendo. Porque a gente sabe que essa pessoa, se ela se entregar verdadeiramente aqui, ainda que ela fosse um bandido, ela vira um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ainda que ela fosse uma outra trapaceiro da cidade, ela muda. Se ela mudar, Deus muda o coração dela, se ela deixar. Independente do pecado que ela fez ou deixou de fazer, se essa pessoa vir arrependida, Deus muda a história. E é isso que Deus está querendo fazer na tua vida, na minha. Às vezes eu aceitei, mas eu vacilei. Renova a tua aliança. Por que não? Porque Deus quer mudar. É ano novo. Mas o ano novo só será novo se eu tiver novas atitudes. Senão será mais um ano que eu vou tentar mudar, mas eu não mudo. Por quê? Porque eu não mudei. Eu primeiro começo com as minhas atitudes. Então, promessas imediatas. Existem promessas rápidas. Como por exemplo, Jesus prometeu para os seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo. Demorou quanto? 10 dias.
Eles ficaram no cenáculo e 10 dias Deus revestiu eles com o Espírito Santo. Prometeu em Lucas 24:49 e Atos 2:4, cumpriu-se a promessa. Existem promessas que demoram algum tempo. Quando Samuel ungiu Davi, não foi assim, ele ungiu Davi e amanhã já veio uma carruagem, olha o novo rei de Israel. Não é assim. Deixa eu falar algo para você. Talvez Deus deu uma promessa para você há algum tempo. E está fazendo um bom tempo. Eu estou falando com pessoas aqui. O Espírito Santo testificou no meu coração. Em algum tempo Deus deu algumas promessas. Mas não é assim, de hoje para amanhã. É porque Ele está te preparando para grandes coisas. E Davi foi preparado para ser rei. Primeiro ele precisou enfrentar gigantes, urso, leão, gigante, perseguição, para saber o que é o peso de um reino, para depois então ele ser rei. Começou trabalhando com 400 homens na caverna do Adulão, os endividados, os angustiados, os revoltados, só gente ruim. Ei, você está trabalhando com gente ruim? Tem gente ruim do teu lado, sabe o que é? Talvez seja a caverna de Adulão na tua vida, para Deus te preparar para algo grande, glória a Deus. Receba isso. Se tem gente ruim, é porque esses ruins, entre aspas, é porque estão te preparando para coisa grande. Aleluia. Existem promessas que demoram algum tempo então, né? Por exemplo, Abraão levou 25 anos para ser pai de Isaac, o filho da promessa. Mas existem promessas que demoram muito, muito tempo. Você tem que esperar. Como por exemplo Caleb, 45 anos ele esperou uma promessa. Ai, pastor, não desanima. 45 anos é muito tempo, né? Ei, mas se Deus demora tanto tempo, é porque a promessa é muito grande. Algumas coisas vão vir rápido na tua mão, mas outras vão demorar um pouco. Por quê? Porque quando é coisa grande, às vezes até demora. Então, queridos, as promessas de Deus ainda estão na validade. Como eu falei antes, é preciso fé, obediência, paciência, perseverança e enfrentar a luta. E cada promessa de Deus, Ele sabe exatamente o que vai fazer, no tempo dele. Mas eu quero terminar a mensagem que em 2 Coríntios capítulo 1:20 diz assim, que todas as promessas estão nele, e nele está o sim e o amém. Entendeu? Jesus. Então, querido, se você está sem Jesus, ou está meio longe de Jesus, muitas das promessas não vão se cumprir. E geralmente não, faz tempo que eu não faço isso, mas eu quero te convidar a ficar de pé. Talvez tenha gente aqui que já foi mais crente, já esteve mais perto de Deus. Ou talvez você é novo aqui, nunca ouviu, nunca aceitou, nunca fez uma aliança com Jesus. Eu quero te convidar, você que diz assim, não, sabe esse ano de 2023, que é o ano de alcançar promessa, está se falando tanto de promessa, sabe de uma coisa? Eu já passei do tempo de brincar, chega, já passei do tempo de brincar de ser crente, já passei do tempo de vir na igreja, só ir e vir. Não, está na hora de eu tomar uma decisão de verdade, está na hora de eu começar esse ano diferente. Eu quero te convidar, você que diz assim, não, eu quero mudar, levanta a tua mão. Você quer fazer uma aliança com Jesus, você quer renovar a sua aliança, você nem precisa vir aqui na frente, eu vou orar, não quero nem constranger você, é você e Deus. Todo mundo coloca a mão no coração, porque todo mundo precisa renovar um pouquinho. Mas eu sei que tem algumas pessoas que precisam fazer isso. E como eu falei, os pastores quando dizem isso, eles sabem exatamente o que estão fazendo. Depois, se você quiser falar conosco, comigo, pastor, me procura no final do culto, que a gente ora por você. Se você estava... Mas agora, eu quero orar por você, para que você receba a promessa. Feche teus olhos. Pai, esse é o ano de acessar as promessas de Deus. O teu profeta, o pastor Gilmar, ele não
trouxe essa palavra porque ele achou legal, porque ele se empolgou. Ele trouxe essa promessa porque Deus falou isso no coração dele. E se Deus falou para o pastor Gilmar, é para todos aqueles que são liderados pelo pastor Gilmar, para a igreja do Calvário. Então, Pai, essa promessa é para mim. Essa promessa é para cada um que está aqui. Essa promessa é para cada um que está assistindo a gente pelas redes sociais ou que ainda vão assistir. Então, em nome de Jesus, Pai, que esse ano haja mudança. Em nome de Jesus, que esse ano haja renovação de aliança. Em nome de Jesus, que esse ano haja realmente não apenas um querer, mas realmente uma atitude. Porque querer apenas e não tomar uma decisão fica apenas na emocionalidade. Mas quando a gente toma uma decisão, a gente realmente entra no reino de Deus. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Então, em nome de Jesus, a minha oração é que cada um dos meus irmãos tenha um ano 2023 de atitudes, para que grandes promessas e preciosas se cumpram. Aquele que ainda não tem Jesus, que realmente no final do culto nos procure e faça uma aliança com Jesus, para que realmente ele seja totalmente renovado, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Enquanto isso, o pessoal da ceia já pode vir aqui. Sei que estás aqui, Senhor.